Então, hoje, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos, e hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás. É um mandamento que acredito ser bastante importante, assim como todos os outros, e muito importante para os casais, né? Quem aqui é casado, irmãos? Levanta a mão aí, quem é casado. Quem é casado há mais de 5 anos? Levanta a mão. Há mais de 10 anos? Levanta a mão. Tem uns que não sabem já, né? Tem uns que já não sabem, mano. Irmãos, olha, se você é casado, primeiro, você é um verdadeiro herói, meu irmão. É um verdadeiro herói, né? As mulheres, olha, tá de parabéns. Aguentar esse homem, ou esse homem aguentar essa mulher. Mas o detalhe, irmãos, é que é um desafio para todos os casais. Eu converso com diversos casais e não tem ninguém que fala que o casamento é uma coisa fácil. Nunca encontrei um casal que falou assim, casamento é uma coisa tranquila, fácil, simples. Nunca encontrei um que falasse desse jeito, é desafiador. Tanto é que Deus, ele se preocupou em dar um mandamento voltado para o casamento. Ele se preocupou em fazer as pessoas pensarem sobre esse assunto. Então, Êxodo, capítulo 20, verso 14. Se você pode abrir a sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 20 e verso 14. Então, hoje, eu vou falar um pouco, dar algumas palavras aqui para aqueles que ainda vão casar, para os solteiros, de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta, e depois eu vou focar um pouco mais nos casais, tá bom? Então, Êxodo capítulo 20 e verso 14, diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, por esse culto de domingo. Obrigado pela vida de cada irmão, cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite. Deus, o assunto hoje é um assunto de muita relevância para a nossa igreja, para a nossa sociedade, Senhor. Deus, que o Senhor possa falar com a Tua igreja de modo especial, para que homens possam refletir de uma maneira melhor sobre o seu casamento, para que as mulheres possam refletir de uma maneira melhor sobre os seus casamentos, aqueles que ainda estão solteiros, Senhor, para que possam também pensar no casamento de uma maneira mais séria. Em nome de Jesus, Pai, esteja usando a minha vida hoje com poder e autoridade para ser boca do Senhor para essa igreja. Amém e amém. Irmãos, uma coisa que nós temos falado aqui nos estudos de terça-feira é o quanto que as pessoas reparam na gente. O quanto que as pessoas reparam em você. Eu tenho dito já alguns domingos atrás que algumas pessoas pensam que a igreja repara no pastor apenas, no comportamento do pastor. Isso é uma verdade? Não. As pessoas reparam sim no comportamento do pastor, mas não reparam só no pastor. Elas reparam em você. Por mais quieto que você seja, por mais tranquilo que você seja, talvez você não é aquela pessoa que chega falando alto, aquela pessoa que cumprimenta todo mundo, você não é aquela pessoa que é extrovertida e que fala com todo mundo, que brinca com todo mundo, talvez você não é essa pessoa, mas mesmo assim, você pode ter certeza absoluta que as pessoas estão reparando em você. Elas reparam o jeito que você se veste,
O jeito que você se veste passa uma mensagem. Elas reparam o seu vocabulário, seja aqui na igreja, seja no trabalho, na hora que você está lá na fila do mercado, na hora que você está na farmácia, aonde quer que você esteja, vai ter sempre alguém observando você. Se o marido, por exemplo, ele é educado, gentil com a esposa, as pessoas estão reparando. Se o marido é estúpido, se o marido é grosso com a esposa na frente das pessoas, vai ter gente reparando em você. Se o filho é mal educado com os pais, com o pai, com a mãe, as pessoas vão estar reparando no filho. Isso é uma coisa que não tem como fugir. De todo modo, alguém sempre vai estar te observando, vai estar colocando os olhos em você, nas suas atitudes. E aí tem o porém. Algumas pessoas vão olhar para você e elas vão ficar inspiradas, falar assim, poxa vida, eu queria ser um homem como aquele irmão lá. Olha, um dia eu gostaria de tratar minha esposa como aquele irmão trata a esposa dele. Ou as mulheres, as meninas solteiras, talvez olham para alguma mulher casada da igreja e elas dizem assim, olha, um dia eu gostaria de ser uma esposa gentil, do jeito que a esposa, do jeito que aquela irmã lá da igreja. Ou então, as pessoas podem dizer o contrário. Elas podem dizer, Deus me livre ser o marido do jeito que é aquele irmão. Deus me livre ser uma esposa do jeito que é aquela irmã. O jeito que o casamento de um cristão funciona, ele pode glorificar a Deus ou não. A esposa do Tim Keller, que é um pastor que eu gosto muito, ela diz o seguinte, casamentos também são uma ferramenta de evangelismo. O casamento, o seu casamento, ele é uma ferramenta de evangelismo. As pessoas olham para vocês, elas olham para o casamento de vocês e elas vão ter o desejo de conhecer esse Deus que faz um homem e uma mulher pecadora ter uma relação harmoniosa. O casamento é uma ferramenta evangelística. Então, irmãos, essa é a primeira questão que nós precisamos pensar acerca desse mandamento, quando Deus, por meio de Moisés, diz ao povo de Israel, não adulterarás. Eu costumo pensar que quando você acha que você não deve satisfação para ninguém, que você não deve se policiar com nada do que você faz, isso é um sinal de que você ainda não amadureceu. Porque homens, mulheres, homens maduros, mulheres maduras, sabem que quanto mais crescem, quanto mais eles ocupam cargo de importância na sociedade ou na igreja, melhor tem que ser o seu comportamento, maior são as suas responsabilidades. Não dá para um pai de família se comportar como um moleque de 15 anos, 14 anos. Não dá para uma mãe de família se comportar como uma menina de 14, 15 anos. Conforme você vai crescendo, você vai sendo mais exigido pela vida, pela sociedade, pela família, por todos aqueles que estão ao seu redor. Então, hoje, eu quero pensar com você em algumas lições dentro desse mandamento que é tão importante. Eu separei aqui, deixa eu conferir, 7 lições importantes para nós acerca desse mandamento. Não adulterarás. Eu vou tomar uma água aqui e aí a gente já vai para a primeira lição aqui, que está lá em Efésios, capítulo 5, verso 3. Efésios, capítulo 5, e verso 3 ao 5. Primeira lição: melhore a sua conduta, independente de estar casado ou solteiro.
Você precisa prestar atenção na sua conduta, independente de estar casado ou solteiro. Olha só o que o apóstolo Paulo diz nessa carta. Efésios capítulo 5, verso 3. Olha só o que ele está dizendo para as pessoas, para os cristãos, para aqueles que dizem confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, os cristãos. Aqui já está uma questão importante, deixa o texto que eu vou continuar a leitura. Aqui já está uma questão importante. Cristãos, como nós temos falado nas terças-feiras aqui, sobre discipulado, o livro do Mark Dever, você influencia de todos os jeitos, e é ridículo um homem cristão fazer piadas obscenas, sexualizadas para outras pessoas, tendo em vista que ele agora carrega o título de ser um cristão, um seguidor de Jesus. É inadmissível uma moça ou um rapaz fazer piadas sexualizadas acerca de qualquer assunto que seja, porque agora ele precisa tomar cuidado com a sua conduta. Não dá para nós nos comportarmos, independente se é solteiro ou casado. Não dá para você se comportar de qualquer jeito. Você precisa ser prudente com a sua conduta, com o seu jeito de se comportar. Agora, vamos para o verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Verso 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Irmãos, uma pessoa que ela é muito imoral, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu vou na presbiteriana renovada, eu sou crente, tenho lá meu nome no hall de membros da igreja, mas constantemente eu estou me envolvendo com comentários imorais, comentários sexualizados, comentários impuros, coisas que não convém para um crente fazer. Isso já é um indício, segundo o apóstolo Paulo, de que de fato eu não sou um cristão convertido de verdade. Eu sou uma pessoa que acha que é convertido, mas eu não sou. Porque a partir do momento que eu me torno um cristão de verdade, que o Espírito Santo habita em mim, essa conduta muda. Eu era uma pessoa imoral, eu era uma pessoa que falava muito palavrão, eu era uma pessoa que em tudo tinha duplo sentido. Uma pessoa dava bom dia para mim, eu já, bom dia, né? Não sei. Tudo leva para um segundo plano, tudo leva com uma segunda intenção. Isso, segundo o apóstolo Paulo, é sinal de que não houve uma conversão verdadeira. Então, o texto diz: tome cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado com a sua conduta, seja ela pessoalmente ou seja ela nas redes sociais, seja ela no Facebook, seja ela no Instagram, seja ela no Twitter, no YouTube, seja onde for, seja numa conversa de amigos, entre família, precisa tomar cuidado. Coisa péssima é uma mãe ficar dando mau exemplo para os filhos. Eu acho que eu contei já essa história uma vez, de um adolescente que ele começou a não querer ir mais para a igreja. Não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Menino na igreja, quando era criança, sempre ia na igreja quando criança, participava da aulinha e tal. Mas na hora que o menino ficou adolescente, ele quis sumir da igreja. Aí então, o pastor, na época, foi atrás de querer saber o motivo, né, do menino não querer mais saber da igreja, tal uma resistência. E qual era o ocorrido?
os pais viviam falando mal da igreja perto dos filhos. Viviam fazendo comentários maldosos da igreja perto dos filhos. Fazia comentário do pastor, falava mal do irmão, falava mal da irmã, tal, e o filho ali, sempre ouvindo aquilo. De modo que chegou uma época, quando a criança ela cresceu, ela pegou todas aquelas informações, e qual foi o resultado na cabeça do adolescente? Ninguém na igreja presta, eu não vou mais lá. Aí depois o pai e a mãe desesperado, orando, pedindo para o pastor orar, pedindo para as irmãs orar, para ver se o filho voltava para a igreja. Mas quem fez o filho sair da igreja? O próprio pai e a mãe. Os dois deram mau testemunho. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam tomar cuidado com o comportamento de vocês. Não dá para se comportar de qualquer jeito a partir do momento que você se torna um homem ou uma mulher, seja na empresa ou em qualquer outro lugar que você estiver. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, ok? Então, essa é a primeira lição que eu tiro aí, para que você possa pensar sobre esse mandamento. Melhore a sua conduta, independente de estar casado ou solteiro. Tem gente que deixa para ficar santo só depois que estiver casado. Ah, não, quando estiver casado, aí, nossa, aí eu vou melhorar, aí eu não vou ser mais preguiçoso, aí eu vou ser educado, aí eu vou para a igreja todo dia, aí, nossa, eu vou ser uma maravilha. Meu irmão, se solteiro não está bênção, dificilmente quando casar vai ser bênção. Então, precisa-se analisar essas coisas. Segundo, vou tomar uma água aqui. Se você não consegue ficar solteiro, case. Isso aqui é uma palavra para os solteiros agora, para os namorados. Se você não consegue ficar solteiro, case. 1 Coríntios, capítulo 7. Se a igreja pode, abra aí comigo. 7, verso 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Ele está dizendo assim, olha, eu sou solteiro. Então, quem é solteiro, eu aconselho a continuar solteiro. Mas ele diz o seguinte, lá no verso 9 agora, mas, se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aqui está uma questão muito importante sobre você se conhecer, o autoconhecimento. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, o meu conselho para você, não case, mas se você percebe que você tem dificuldade, porque você necessita de ter um parceiro ou ter uma parceira, então o meu conselho para você é que você case, para que você não caia em tentação, para que você não caia no pecado, para que você não caia no erro. E aqui, então, tem uma questão importante sobre namoro. Primeiro, a palavra namoro não existe na Bíblia. Os autores bíblicos, eles não entendem namoro do jeito que a sociedade brasileira hoje entende, do jeito que o Ocidente entende. Esse jeito de namoro que nós temos hoje não é um padrão bíblico, não é um padrão bíblico. De modo que mesmo quando um casal se propõe a namorar, ele está se propondo a viver algo que não é dado por Deus nas Escrituras. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem lá um homem solteiro. Ele está ardendo em desejos, como o apóstolo Paulo diz. Ele está solteiro, não tem nenhuma mulher perto dele. Aí ele começa a namorar uma moça. E aí os dois, ele já estava ardendo em desejo sozinho. Aí ele junta com uma moça. Aí agora ele toca na moça, beija a moça, é mão para todo canto. E agora o desejo que já estava ardendo agora explodiu. E aí o que acontece? Fala-se de casamento. Não, casamento não. Não, casar, só depois que eu terminar a faculdade, eu quero fazer uma viagem na Europa primeiro, quero fazer um mestrado lá na Polônia, aí depois a gente casa.
O que acontece? Hoje em dia, como diz o Lucinho Barreto, os jovens têm tirado a visão do casamento das suas relações. Começam a namorar sem ter um objetivo fixo do casamento. Então, se um jovem, ou uma moça, um rapaz ou uma moça, eles têm o desejo de namorar, a primeira coisa que deve estar na mente deles, casamento. Eu quero casar com essa moça? Eu realmente estou disposto a ir lá falar com o pai, com a mãe da moça? Eu realmente quero levar esse negócio a sério para eu casar com essa menina? Essa é a primeira questão que o rapaz e a moça devem pensar. A moça também tem que refletir sobre isso. Eu quero mesmo que esse rapaz venha aqui, converse com meu pai, converse com a minha mãe, se envolva com a minha família e, no fim das contas, eu nem quero nada com ele? Hoje em dia, irmãos, é muito comum pessoa namorar sem ter um objetivo fixo do casamento. Vai namorando aí. Vai namorando. E aí o que acontece, como diz o Lucinho Barreto, hoje, irmãos, o Lucinho Barreto, para quem não conhece, é um pastor que trabalha muito com jovens, é uma referência no Brasil, e como ele trabalha muito com essa área, ele atende muitos jovens, e o que ele fala é o seguinte: jovens, a partir do momento que tem um namoro de 1 ano e meio a 2 anos, provavelmente já estão tendo uma vida de casado, provavelmente já caíram em pecado, já estão tendo relações antes do casamento. Rara as exceções. É muito difícil você encontrar um casal de jovens que estão ali e que eles namoram há 1 ano e meio, a 2 anos, que ainda não tiveram relação. E aí, então, o que acontece? Você vai conversar com esses jovens e você fala assim: olha, beleza, vocês estão pensando em casar? Qual é a data do casamento? Depois de 1 ano e meio de namoro, eles não têm data para o casamento. Isso, irmãos, eu não estou falando de gente fora da igreja, de gente que não teme a Deus, eu estou falando de cristãos, que inclusive os pais enfatizam para não casar. Muitos pais cristãos hoje enfatizam para o filho esperar. Fala, não, calma, precisa, tem paciência. Enquanto isso, muitos jovens vão tendo vida sexual ativa, jovens cristãos vão tendo vida sexual ativa dentro da igreja, de modo que depois eles vão colher as consequências quando já estiverem casados. Porque a consequência ela vem cedo ou tarde. O que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: não se engane o homem, aquilo que ele plantar, ele também colherá. Então, é um problema que a igreja precisa pensar, que os irmãos, os cristãos, precisam pensar. Vai namorar? Está realmente disposto a encarar isso com seriedade para cair num casamento? Não. Então não namore. Os cristãos não namorem. Deixe-os de fora da igreja, os que não temem a Deus, fazer o que eles quiserem da vida. Mas o cristão precisa ter esse temor. Orar. Nós temos um exemplo aqui vivo da nossa igreja, que eu lembro que a vez que eu ouvi o testemunho da nossa irmã aqui, a irmã Marineuza, falando de como foi o namoro dela. A irmã Marineuza namorou pouquíssimo. Quanto tempo a senhora namorou, irmã Marineuza? Vocês se viram quantas vezes? 3 vezes. Eles se viram 3 vezes antes de casar. Eles moravam em estados diferentes. 3 vezes antes de casar. Se a irmã Marineuza hoje fosse jovem, aqui da nossa igreja, se ela fosse uma jovem, é jovem ainda, tá, irmã Marineuza? Mas se ela fosse mais jovem, e ela estivesse solteira, e ela fosse fazer isso hoje, aqui na nossa igreja, em Piracicaba, tem gente que ia chamar ela de louca. Fala, essa menina é louca, fazer um negócio desse. Onde já se viu um negócio desse? E nós nos esquecemos de viver aquilo que foi tão cantado hoje no começo do culto, fé. O jovem solteiro, a moça solteira, os pais precisam estar orando desde agora por um marido, para a filha, por uma esposa, para o filho. É fé. Sabendo que não é namorar 10 anos que vai fazer que o casamento seja bem sucedido. O que vai fazer que um casamento seja bem sucedido é o temor no Senhor.
Isso, irmãos, nós precisamos ter consciência, porque senão nós vamos nos adaptando com o mundo de tal modo que o negócio vira uma bagunça, aí depois, no futuro, você vê sérias consequências nos casais. Para terminar esse tópico aqui, aí tem alguns casais que falam assim, não, mas eu casei virgem, né? Namorei e tal. Meu irmão, esse tipo de namoro que nós temos no Brasil, no Ocidente, ele não é bíblico. Mesmo que você case virgem, quantas coisas você fez no namoro que é próprio de um marido e de uma esposa? Ou beijar na boca, dar aqueles beijos de filme no namoro, é algo próprio que a Bíblia ensina, orienta. Pegar em tudo quanto é canto é algo próprio que a Bíblia orienta. Ou seja, qual é a solução, então, mais viável dentro dessa sociedade que nós vivemos? Um casal de namorados pensar no namoro visando já o casamento. Não tem certeza do casamento, não tem certeza se aquela pessoa é para casar, então segura na amizade. Fica amigo, vai conversando, vai se conhecendo, amizade. Isso é uma coisa que hoje em dia, irmãos, nós precisamos ter consciência e levar isso em oração, principalmente para essa sociedade onde o corpo, o sexo é tão banalizado. É tão banalizado hoje. Nós precisamos prestar atenção nisso, nesses detalhes. Então vamos lá. Eu quero aqui falar com você sobre uma terceira lição importante para nós pensarmos sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Olha só, a nudez já foi uma realidade, mas agora é uma impossibilidade para a raça humana. A nudez já foi uma realidade, mas agora é uma impossibilidade para a raça humana. Eu vou falar um pouco agora sobre roupas indevidas. Vamos para Gênesis, capítulo 3, verso 21. Olha só o que diz o texto. Gênesis 3, capítulo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha só. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Quando Deus criou Adão e Eva, o texto mostra para a gente que eles ficavam nus no jardim do Éden. Eles não usavam roupa. Eles começaram a usar roupa quando? A partir do momento que eles comeram do fruto proibido. Aí, a partir daquele momento, a pureza dos olhos do homem e da mulher acabou. Agora, o homem já não tinha um olhar puro para a mulher e a mulher já não tinha um olhar puro para o homem. Tanto é que, quando eles comem do fruto, a primeira coisa que o homem e a mulher faz é tentar se esconder de Deus, pegar algumas folhas e esconder a nudez. Aí Deus, vendo que eles se esconderam a nudez ali com algumas folhas, aí está esse texto aqui. Olha só, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Esse texto acontece logo depois que Adão e Eva pecam. O que acontece aqui, então? Por que esse texto é importante para o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Irmãos, tem muita gente que fala assim, olha, a nossa sociedade é machista. O homem olha para a mulher como um objeto. O homem fica objetificando a mulher. O homem é depravado. A mulher... A questão não é nem o machismo, nem o feminismo nesse assunto aqui. O problema do homem aqui é o pecado. O homem, antes do pecado, ele tinha um olhar puro. Adão e Eva viviam nus no jardim. Depois que eles pecam, isso acabou. Eles mesmos foram atrás de esconder a sua nudez. E Deus poderia ter dito assim, gente, olha, eu sei que vocês pecaram, mas vocês não precisam esconder a nudez de vocês.
Porque, afinal de contas, imagina Adão, que foi o primeiro homem construído ali pelo próprio Deus. Adão, provavelmente, era um homem maravilhoso, um homem lindo. A Eva, então, uma mulher maravilhosa, uma mulher perfeita. Depois veio o resto, né? Mas o primeiro, o Adão, a Eva, provavelmente eram um homem e uma mulher magníficos, bonitos, belos. E Deus poderia ter dito assim, gente, não precisa se esconder. Eu criei você, Adão, tão bonito, a Eva tão bonita, tão bela, para que você vai se esconder? Não, mostre-se, não tem problema. Deus faz isso? Não. Por quê? Porque Deus sabe que agora o pecado entrou na humanidade, e o homem agora jamais olhará com pureza para a nudez da mulher, e a mulher jamais irá olhar com pureza para o homem. Então, por mais que tenha um monte de gente aí que finge que é descolado, que finge que não sei o quê, sempre vai ter a cobiça, sempre vai ter o desejo indevido diante da nudez do sexo oposto. Então, algumas pessoas pensam, por exemplo, na praia, né? Na praia está todo mundo lá, usando roupas mais íntimas e tal, ali para o banho e tudo mais, e algumas pessoas chegam ao ponto de pensar que na praia não existe cobiça, que na praia ninguém comete adultério na praia, que ninguém trai, o marido nunca trai uma esposa na praia, é como se a praia, né, se o mar ali, fosse um tipo de jardim do Éden. Todo mundo ali pode ficar seminu e está tudo tranquilo, ninguém vai cobiçar ninguém. Inclusive, leva o meu amigo fica aqui vendo a semi-nudez da minha esposa, para cima e para baixo, e está tudo certo. Não tem problema nenhum. O meu amigo vendo a minha esposa passar para cima e para baixo, tem problema, é meu amigo. Não tem problema nenhum. Irmãos, Deus, nesse texto que eu li para vocês, aqui fica claríssimo que Deus ele não dá liberdade para o homem mais ficar nu diante da mulher e nem a mulher ficar nu diante do homem. Agora, a nudez, ela vai representar perigo para a mulher. Um homem que vê a nudez de uma mulher, dependendo de como ele for, se ele for um psicopata, ele vai atrás dessa mulher até ele dar um jeito de conseguir essa mulher. Por isso que acontece tantos casos de estupros. Tanto caso de estupro. Por quê? Porque essa natureza nojenta do homem que não consegue olhar mais com pureza para uma mulher, mesmo ela sendo ainda uma menina, uma adolescente, ele não consegue mais. E muitas mulheres também não conseguem olhar a nudez de um menino, por mais que ele seja um menino, um adolescente, com pureza mais. Então, nós precisamos, sim, nos policiar com o jeito que nos vestimos. Esse negócio de usar roupinha curta, vai receber visita, roupinha curta, tal, mostrando a perna inteira e metade de outras coisas, e recebe a visita com a maior tranquilidade do mundo, como se não tivesse problema. Irmãos, vigiem em relação a isso. Homens que recebem visita dentro de casa sem camisa, está tranquilo, de boa aqui. Tem que vigiar em relação a isso. As mulheres precisam prestar atenção na roupa que os seus maridos usam, nas roupas que os seus filhos usam. Os homens precisam prestar atenção nas roupas que as suas mulheres usam. Precisa prestar atenção. Nós não vivemos em um mundo de pessoas santas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Precisamos cuidar sim, precisamos vigiar sim, e é complicado, irmãos. Pessoas que usam a rede social, inclusive, para expor essa nudez. Não consegue ficar nua completamente, mas um jeitinho consegue. Nem se for o decote, nem se for a bunda, nem se for os músculos e tal, algum jeito vai arrumar para mostrar o corpo. Mas por que está querendo tanto assim mostrar o corpo? Qual que é a necessidade assim, tão grande que tem no coração para querer mostrar o corpo? Se já não é a maldade do coração o pecado. Aí você vai falar alguma coisa e fala assim, não, e a minha liberdade? A roupa não define caráter. Irmãos, a roupa, ela é uma expressão do seu caráter. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2 e verso 9.
Olha só. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, as mulheres precisam se vestir de qualquer jeito, toda malacafenta? Não. Os homens precisam se vestir de qualquer jeito? Não. Dá para uma mulher ser bonita, ser elegante, vestindo de um jeito modesto. Está a moda aí. A moda, ela vai dar inúmeras opções, desde das mulheres, dos homens que querem se vestir de um jeito vulgar, até as mulheres que querem se vestir de um jeito elegante, modesto, puro. A moda está aí para isso. Ela vai dar opção para todo mundo. Vai depender de você ter essa consciência de escolher as suas roupas, de escolher o modo como você quer se mostrar para a sociedade, para o mundo. E qual é a orientação bíblica? A orientação bíblica aqui, embora o apóstolo Paulo está dizendo para as mulheres, mas obviamente isso aqui cabe para os homens. Não é porque eu sou homem que eu posso fazer o bem o que eu quiser, mostrar o que eu quiser, porque afinal de contas eu sou homem. O problema é as mulheres que não podem mostrar, mas eu posso. Não, é para os dois. Precisamos ser modestos. Que desejo tão grande é esse de querer mostrar o corpo? Que desejo tão grande é esse de querer atrair a atenção das pessoas? Não é à toa, irmãos, como nós vemos o aplicativo, o TikTok, que tem um monte de menininha, adolescente, com roupa curta, menina de 12, 13 anos, com roupa curta, rebolando na frente da câmera e tal. Isso está fazendo o quê? Está atraindo um monte de homem pedófilo para cima dessas meninas. E esses homens vão lá, mandam mensagenzinha para elas, conversa com elas, manda uma risadinha, homem de 40, de 50, de 60 anos, conversando com uma menininha de 12 anos. E o pai deixa o celular na mão da criança, não quer saber de nada, acha que está tudo certo, está tudo tranquilo, quando na verdade, irmãos, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos prestar atenção nessas coisas, que hoje parece que é feio você prestar atenção nessas coisas. Então, algumas pessoas vão olhar para isso e vão dizer assim, não, mas para mim é tranquilo. Para mim é tranquilo me vestir de um jeito mais comportado. E tem mulheres, homens, que já vão achar ruim. Falar, não, mas eu gosto de mostrar, eu gosto de me exibir. Independente se eu gosto ou não, se eu sou um cristão, se eu sou uma pessoa que teme ao Senhor, eu preciso me submeter às Escrituras. Não a essa sociedade hoje, não a sociedade brasileira, mas as Escrituras. E a Escritura está dizendo, tem jeito de você se vestir muito bem e de um jeito modesto, de um jeito íntegro, de um jeito puro. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Vamos lá para a quarta lição. Aqui eu já vou entrar um pouco mais no universo dos casais. Transparência traz segurança e livramento. Presta atenção. Transparência traz segurança e livramento. Gênesis capítulo 2 e verso 24. Olha só o que diz o texto. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. O que isso quer dizer? Alguns vão dizer assim, olha, uma só carne quer dizer o momento em que o marido e a esposa têm um filho. E ali, na hora que nasce o filho, eles se tornaram uma só carne. Mas esse texto ele vai para além disso. Uma só carne quer dizer a união verdadeira dos dois. Não é uma união só no civil, só no religioso aqui na igreja. É uma união do coração, uma só
carne. E uma só carne quer dizer transparência. Uma só carne quer dizer honestidade. Uma só carne quer dizer que não existe segredos. Uma só carne. Uma só carne. Irmãos, aqui eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu tenho aprendido com alguns casais, com algumas leituras, com alguns pastores, coisas de muita sabedoria. E eu deixo para vocês, e vocês farão um julgamento disso dentro do casamento de vocês. Uma das coisas que eu mais ouvi de casais assim bem-sucedidos, eles não têm divisão do dinheiro. O dinheiro do marido é o dinheiro da esposa. O dinheiro da esposa é o dinheiro do marido. O celular que a esposa usa é de quem? O celular que a esposa usa é de quem? O tênis que o marido usa é de quem? E o carro? O carro é de quem? Olha só, uma das coisas mais incríveis que eu ouvi, que isso impactou minha vida. Muitos casais usam a palavra meu. É meu. É meu. O dinheiro eu trabalhei é meu, então eu vou gastar, eu vou comprar o que eu quero, é meu. O celular é meu. O carro é meu. Casais bem-sucedidos, eles param de dizer é meu e eles dizem é nosso. O dinheiro é nosso. O celular, você está usando esse e eu estou usando aquele celular, mas os dois são nossos. Não é seu e nem dele, é nosso. Família. Uma só carne. E é triste que tem esposas que não sabem o quanto que o marido ganha, o marido esconde da esposa quanto que ele ganha. Tem mulheres, tem maridos que não sabem o quanto a esposa ganha. Não sabe. É dois caixas dentro da família. Não tem um caixa só, um caixa financeiro só. É dois. É o dinheiro da esposa e o dinheiro do marido. E a esposa gasta do jeito que ela quiser e o marido gasta do jeito que ele bem entender. E isso, irmãos, é muito comum, mais comum do que a gente pensa. Só que olhando para as Escrituras, quando Deus diz para o Adão e para a Eva, olha, vocês serão uma só carne, eu tenho certeza que essa uma só carne também está se referindo a essa cumplicidade, a essa união, inclusive no dinheiro. O tênis que o marido usa, ah, mas eu não sou mulher, não vou usar esse tênis. Esse tênis é de quem? É do homem? Não, é nosso. Essa sandália que a mulher usa é de quem? Ela usa, mas a sandália é nossa. Não tem um meu, não é meu, é nosso. É família, uma só carne. É uma só carne. E é triste ver que casais têm essa divisão, têm essa separação. Aí alguns vão dizer assim, ah, mas eu estou casado há 5, 10, 15, 20 anos e sempre foi assim. Meu irmão, não se esqueça que os 10 mandamentos foi dado por Deus para um povo que estava há 400 anos no Egito. E agora Deus quer que esse povo mude o comportamento. A palavra do Senhor para você nessa noite é para você mudar o seu comportamento. Não importa se você é casado há 10, há 20, há 30, 40 anos. Se precisa melhorar, melhore. Se tem uma coisinha aqui para mudar, mude, aperfeiçoe. Irmãos, celular. Marido que não pode tocar no celular da esposa, quer briga pro resto do ano. Esposa que não pode tocar no celular do marido. Você fica com o seu, eu fico com o meu. Cada um com o seu, ninguém mexe no do outro, eu não gosto que mexe nas minhas coisas, é uma coisa minha e tal. Gente, e aí tem acontecido os maiores casos de adultério, de traição, justamente por essa divisão dentro da família. Presta atenção, grave essa frase no seu coração. Transparência traz segurança. Um casal que tem liberdade de olhar no celular um do outro, eles são seguros.
Eu pergunto aos maridos, quando a sua esposa posta uma foto, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, lá nos stories, você, por um acaso, o marido, sabe quem são os homens que mandam um coraçãozinho para sua esposa? Quando a sua esposa posta qualquer coisa lá na internet, você sabe quem são as pessoas que fazem uma piadinha com ela lá? Você tem a liberdade de olhar o celular dela? Os homens, quando o homem posta alguma coisa na internet, a esposa sabe quem são as mulheres que andam mandando coraçãozinho para o marido lá? Tem essa liberdade? Tem essa liberdade para ver quem manda umas brincadeirinhas com quem não quer nada? Você tem essa liberdade para saber? E aí o casal começa a se distanciar já no início. Vai se distanciando no início. De modo que aqui o marido tem um monte de amizades que a mulher não faz ideia. E a mulher tem um monte de amizade que o marido não faz ideia. Tem liberdades que a mulher nem imagina, e a mulher tem liberdades que o homem não imagina, justamente por não ter transparência. E aí quando eu digo para vocês assim, olha, transparência traz segurança. Irmãos, se alguém faz um comentário, uma mulher faz um comentário na foto de um marido, e a mulher tem liberdade, a esposa tem liberdade de ir lá ver, falar, essa fulana aqui está mandando coraçãozinho para o meu marido. O marido mostra para a esposa. Eles conversam sobre isso. Não foi uma foto, às vezes, que provocasse qualquer coisa, mas agora, por causa dessa transparência, os dois vão conseguir se cuidar. O marido protege a esposa e a esposa protege o marido. A transparência traz segurança. Agora, quando os dois são muito secretos, nenhum sabe o que o outro faz. Às vezes, uma mulher manda um coraçãozinho para o seu marido e você não sabe. Aí, no outro dia, ela manda um outro coraçãozinho e você também não sabe. No outro dia, manda um outro coraçãozinho e o seu marido agora, ele dá uma risadinha para a mulher. Ele dá uma risadinha, se sentiu à vontade. E isso, irmãos, vai sendo a causa de muitos problemas nos relacionamentos, justamente por não entender aquilo que já está lá em Gênesis. Qualquer criança, adolescente que pegar a Bíblia para ler, vai ver esse capítulo que está no comecinho da Bíblia. Olha, vocês são uma só carne. É uma só carne. Tem que ter essa liberdade, tem que ter essa tranquilidade de se purificar, mas a gente não funciona assim. Meu irmão, faça como o povo judeu aqui fez quando Deus dá os 10 mandamentos. Olha, antes disso, Deus nunca falou sobre adultério. Agora Deus falou sobre adultério. Então agora eu preciso ser fiel à minha esposa. O povo judeu fez isso porque ele estava no Egito. No Egito, não tinha essa coisa de não adulterarás. Agora Deus deu para eles essa lei. E agora, irmãos, é necessário que o povo judeu cuide com isso. Do mesmo modo, a igreja também precisa cuidar com isso, vigiar. O que a Bíblia diz? Olha, Satanás está ao seu derredor como um leão, procurando uma oportunidade para te devorar. Satanás está procurando, às vezes, pequenas brechas. Então, uma coisa que eu gostaria de levar a igreja a refletir, a se lembrar, é de Gênesis capítulo 2, o verso 24. Somos uma só carne. Você pode ter certeza que você vai se livrar de muitas encrencas. Esses dias eu fui conversar com o Lucas e com o Cleito, a gente foi almoçar aqui perto da igreja, e eu estava falando para eles um caso que aconteceu, que é o seguinte: uma mulher solteira, começou a puxar assunto com um homem casado. E o homem nunca falava nada. Aí daqui a pouco a mulher de novo puxando assunto com o homem casado. E o homem nunca falava nada. Nunca mostrou para a esposa, aquela coisa, né? Ninguém olha celular de ninguém. Então o marido, a mulher não sabia o que estava acontecendo. Resultado, foi meses assim. De vez em quando a mulher ia lá, dava uma brincada com o marido lá, fazia não sei o quê, beleza. Aí um certo dia, o marido se sentiu à vontade e retribuiu a mensagem dessa mulher. E ali eles conversaram um pouco. A mulher foi lá, tirou um print e mandou para a esposa. Olha o seu marido dando em cima de mim aqui. Fez
só pela zoeira. Ela destruiu um casamento só pela zoeira. Isso por causa do quê? Porque é o pecado que habita no homem. E o homem, meu irmão, o homem, a mulher, eles são capazes de fazer coisas que a gente nem imagina. E é por isso que a transparência traz segurança. É por isso que o casal ser transparente um com o outro vai proteger você de se envolver em escândalos, vai proteger você de se envolver em ciladas, vai proteger você de começar a alimentar coisas no seu coração. É por isso que Gênesis 2, 24 é importante. Olha, nós somos uma só carne. Uma só carne. Então, a quarta lição, transparência traz segurança. Quinta, honre o seu cônjuge. Provérbios 31. Provérbios 31, verso 23. Diz assim o texto: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Olha, esse texto é um texto muito conhecido, em Provérbios 31, que vai falar sobre a mulher exemplar, a partir do verso 10. Aí vai falar sobre várias características da mulher exemplar. Aí uma das características está nesse versículo que a gente leu, que diz assim: a mulher exemplar faz que o seu marido seja honrado. A mulher exemplar faz o marido se tornar um homem respeitado diante da sociedade. Aqui, novamente, eu enfatizo isso. Está falando aqui da mulher, mas o oposto é obviamente igual. O homem que honra a sua mulher fará que ela seja respeitada. Um homem que trata bem a sua mulher, um homem que valoriza a sua mulher, que respeita a sua mulher, a mulher que respeita o seu marido. Como é bonito, irmãos, como é bonito você ver um casal que existe entre os dois um respeito verdadeiro. Você vê que não é um respeito fingido na frente das pessoas, é um respeito lá dentro de casa. O jeito de tratar, o jeito de conversar, inclusive os apelidos que chama um ao outro. Tem apelidos que já no começo são apelidos pejorativos. É brincadeirinha, mas já são pejorativos. Já é diminuindo o outro, já é rebaixando o outro, já é zombando do outro. Nesses detalhes, um homem que valoriza a sua esposa, um homem que honra a sua esposa, a mulher que honra o seu marido, vai fazer que esse homem seja respeitado pela cidade, em meio a todas as autoridades da terra. Coisa triste é você ver nitidamente uma mulher desprezando o homem. Aqui eu conto uma história de um amigo meu que ele casou, ele é pastor começou a pastorear solteiro, e a igreja começou a fazer muita pressão para que ele casasse logo. E aí ele resolveu, então, se casar. Achou uma moça tal, e casou ali por causa da pressão que a igreja estava fazendo. O que aconteceu? Ele casou com essa moça, e a moça vinha para o culto junto com ele. E na hora que o ministério de louvor estava cantando, a igreja toda estava de pé, adorando a Deus, exaltando a Deus, tal, não sei o quê. E a moça, que tinha ali uns 22, 23 anos, ela ficava sentada na hora do louvor. Aí o marido, que era o pastor da igreja, falava assim: olha, eu queria ver se você poderia, ficar de pé, tal, fica chato. E ela era uma moça saudável, ela não tinha nenhum problema que tinha que ficar sentada. Ela era saudável. E aí ela ficava sentada na hora do louvor. E aí aquilo começou a incomodar muito ele, porque ele sabia que aquilo passava uma mensagem ruim para a igreja. E aí ele falava assim: meu amor, você não poderia ficar de pé e tal. E aí o que aconteceu? A mulher não cedeu de jeito nenhum. Toda vez, na hora do louvor, ela ficava sentada o culto inteiro.
culto inteiro. Resumo, acabava o culto, tal, o marido lá cumprimentando, não sei o quê, ela ficava no canto com uma cara fechada. Falava com ninguém, cara feia. Queria conversa com ninguém. Irmãos, isso é uma demonstração clara de uma pessoa que está desonrando o seu parceiro. Desonrando. Se ela se comporta de um jeito íntegro, digno, o marido não estava pedindo nada demais para ela, não estava pedindo nenhum absurdo para ela. Ela iria fazer com que o marido se tornasse honrado diante das pessoas. Só que às vezes tem muitos casais que eles não têm prazer em honrar os outros, eles têm prazer em humilhar o próprio parceiro ou a parceira. Tem prazer em rebaixar, tem prazer em fazer o outro ficar com a cara no chão de vergonha. E nós precisamos olhar para Provérbios, capítulo 31 e verso 23. Honre o seu cônjuge. Tudo o que você puder fazer para honrar, para valorizar, para elogiar, para ver o outro bem, para ver o outro feliz, para ver o outro alegre, para cima, faça, meu irmão. Ah, mas ele não faz nada para mim. Ah, mas ela não faz nada para mim. Meu irmão, faça a sua parte. Honre você. Aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você planta, você vai colher. Você está plantando amor, você está plantando honra, você está plantando dignidade, você está plantando lealdade. Você vai colher, meu irmão. Você vai colher. Não tenha dúvida disso. O único ser imutável é Deus. Deus, ele não muda nunca. Mas nós, seres humanos, nós mudamos. Por mais duro que o seu marido seja, Deus pode mudar o coração do seu marido. Por mais dura que a sua esposa seja, Deus pode mudar o coração da sua esposa. As pessoas mudam. Sexto, desfrute do casamento que você tem. Aqui é o penúltimo, estou chegando no final já, irmãos. Desfrute do casamento que você tem. Provérbios, capítulo 5 e verso 15. A partir do verso 15, eu vou ler alguns versículos aqui agora, tudo na sequência. Olha só. Não escandaliza não, tá, irmãos? Vocês vão ver aí o texto, não escandaliza não. É Bíblia. O texto diz assim, ó. Beba das águas da sua cisterna. É um texto voltado para os casais aqui. Vocês já entenderam o texto aqui, né? Beba das águas da sua fonte, das águas que brotam do seu próprio poço. 16. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? 17. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Vou continuar lendo, mas segura aí. Seja bendita a sua fonte. Olha só, dando uma palavra para os casais, Salomão dizendo, olha, o marido, ele precisa se saciar, é com a sua esposa, a esposa precisa saciar com o seu marido. Não dê o prazer, o privilégio para um terceiro entrar nessa relação. Não dê o prazer para que uma traição que venha envergonhar vocês como casais aconteça. Seja bendita o seu casamento, a sua fonte. Alegrem-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho? Verso 20. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher adúltera, imoral? Por que você se iludir com uma outra mulher e desprezar a mulher que Deus deu para você, para que fosse a sua esposa, mãe de seus filhos? Por que uma mulher se iludir com outros homens? Por que uma mulher se iludir com outros homens e não valorizar o homem que Deus deu para ela?
que Deus deu para ela, para ser o pai dos filhos dela. Por que abraçar o seio de uma leviana? Verso 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios, a maldade do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. E aqui está um porém. Tem muitas pessoas, irmãos. Isso você vê em muitos depoimentos na internet. Às vezes você tem algum amigo que está assim, que está tão afundado no pecado que ele se sente preso já. Por mais que ele queira sair, já não tem força mais para sair. É a consequência do pecado. Verso 23. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. É triste você ver casais que começam tão bem. Começam ali tranquilos, começam em paz. E com o tempo vão se distanciando, vão se afastando. E chegam em casos extremos, como o Salomão está dizendo aqui, de deixar que um terceiro entre. Meus irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e nos arrepender. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos arrepender. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está falando e pedir a misericórdia do Senhor e a ajuda do Senhor. Valorize a sua esposa. Valorize o seu marido. Valorize, ame, honre a sua esposa. Honre o seu marido. E para terminar, uma palavra de consolo para os nossos corações. O último texto, 1 Coríntios capítulo 10 e verso 12. Primeira Coríntios capítulo 10 e verso 12. O texto diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Deixa o texto aí que eu vou já ler mais. Quero dizer para você a última lição acerca do 7º mandamento. Seja humilde e forte diante das tentações sexuais. Primeira coisa, em relação ao pecado sexual, humildade. Seja humilde. Não ache que você é super-herói, não ache que você pode sair conversando com qualquer mulher, que você nunca vai ser tentado, não ache que você vai poder, como mulher, sair conversando com qualquer homem, que você nunca vai ser tentada. Seja humilde, seja prudente. Olha o texto. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Verso 13. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. As tentações que eu e você sofremos, ou alguns ainda vão sofrer, é comum a todos os seres humanos. Cedo ou tarde nós passaremos por essas tentações. E Deus é fiel, glória a Deus por isso. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E aqui está um detalhe importante. Nunca você vai ser tentado de um modo que você não vai poder resistir. Você sempre vai ter a opção de resistir. Você sempre vai ter a opção de dizer não para o pecado. Você sempre vai ter a opção de dizer não para o erro. Isso é importante porque algumas pessoas, elas são deterministas nesse aspecto. E elas dizem assim, não tem escapatória para mim. Tem. Deus jamais colocará diante de você algo que você não pode suportar. Mas, o restante do versículo 13 diz, mas, quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, Jesus, lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. O que eu quero dizer para você, que talvez está passando por isso,
ou já passou por isso dentro do seu casamento, ou talvez no futuro vai enfrentar uma situação assim. Infelizmente, eu digo a você, primeiro, seja humilde. Não ache que você é um super-herói. Não ache que você é a mulher mais santa do mundo. Não ache que você é o homem mais santo do mundo e que nunca você vai ser tentado nessa área. Não ache. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não ache. Humildade. Segundo, Deus jamais tentará você além do que você pode suportar. Você sempre vai ter a opção de dizer não para esse pecado. Sempre vai ter a opção de dizer não para esse erro. E quarto, e terceiro, Deus, Ele pode te ajudar. Quando você se sentir tentado, quando você se sentir fraco nessa área, meu irmão, vai diante de Deus. Vai diante de Deus, peça ajuda, peça conselho, converse. Vá diante do Senhor, meu irmão. Vai diante do Senhor, se arrependa. Se hoje você precisa se arrepender de alguma coisa, que você se arrependa diante do Senhor, que você peça perdão. Porque Deus é um Deus bondoso, generoso, que Ele perdoa e Ele lança isso no mar do esquecimento. Mas, no entanto, é preciso haver o arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se. Por isso, é necessário nós olharmos para o 7º mandamento, que diz, não adulterarás, e entendermos que Deus está dizendo para não adulterar, é justamente porque a nossa inclinação é para fazer o oposto. Nós seremos muito tentados a cometer erros nessa área, mas que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, termos humildade diante do Senhor e pedir para que Ele nos fortaleça, para que a gente não caia nesses pecados, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer o seu casamento, que o Espírito Santo de Deus possa restaurar o seu casamento, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer você, homem, como marido, dando sabedoria para você, que você, mulher, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer você também, dando sabedoria, inteligência para lidar com isso, para que o casamento de vocês não venha ser um lugar de festa para Satanás, mas que o casamento de vocês seja um lugar de adoração a Deus, que o casamento de vocês seja uma ferramenta de evangelismo, que homens solteiros, mulheres solteiras possam olhar para o seu casamento e ver vocês como uma referência, em nome de Jesus. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Fique de pé e nós vamos fazer uma oração ao Senhor.